àquela época e fui acompanhado pela maioria dos membros desta corte. O amparo legal, o regimento dá para o Ministério Público. O doutor Gustavo acaba de citar. E eu vejo também, no outro aspecto, o fortalecimento do Ministério Público de Contas no tribunal. Se nós tivermos um tribunal atuante, diligente, como eu estou observando em mais de 5 mil processos que já foram julgados aqui por essa corte, nos dá mais segurança de emitir um voto. E, com certeza, senhor presidente, há divergência nesse sentido aqui por parte de alguns conselheiros, o que também nós respeitamos. Tivemos casos aqui que alguns conselheiros discordam dessa posição. E, não me delongando mais, eu apenas quero registrar que entendo pelo conhecimento do agravo e no mérito também pelo seu provimento. Deseja? Não. Bom, encerrada a discussão. Embora já tivéssemos aqui, no momento anterior, o voto do conselheiro José Carlos Novelli acompanhando a posição do Ministério Público, o voto do conselheiro Novelli tem o conteúdo que acompanha o parecer do Ministério Público. No mesmo sentido, votou o conselheiro Campos Neto, acompanhando o conselheiro José Carlos Novelli. Senhor presidente, só para fazer uma complementação, naquele instante não tinha o voto do auditor substituto. Isso, não tinha... Não tinha o voto dele, eu gostaria de votar. O meu encaminhamento, conselheiro José Carlos Novelli, é exatamente nesse sentido, de retomar o voto da totalidade, não só em face do voto trazido pelo auditor substituto conselheiro, mas também em face do que eu chamaria de nova manifestação do Ministério Público. E, de minha parte, como presidente, o que consegui ver do encaminhamento feito pelo nosso conselheiro Antônio Joaquim, que vai ao encontro da posição do Ministério Público em tese, mas faz um encaminhamento que me parece bastante assertivo de evitar o que nós estaríamos chamando de embaraços processuais. Então, ele diz, seguindo o regimento interno, o Ministério Público diz: as informações e os documentos, no que diz respeito a tal ponto, são insuficientes. Requer ao conselheiro relator tal diligência. O conselheiro relator pode suprir diretamente por sua relatoria, que é a Secretaria de Controle Externo e mais o gabinete, ele pode suprir aquelas insubsistências ou insuficiências que o Ministério Público entendeu ou requereu. E ele pode mandar fazer a diligência. E duas hipóteses. E pode simplesmente dizer, não há essa insuficiência que o Ministério Público diz. Dando aula uma vez, eu tive um problema por isso, vício de linguagem. Não na universidade. Fui para o conselho, fui para o conselho diretor da universidade por conta disso. Então, e pode simplesmente devolver o processo, emita o parecer, Ministério Público, com o que você tem em mãos. E aí sim, disse o conselheiro Antônio Joaquim, nesse parecer o Ministério Público diz tudo o que quiser e diz principalmente que naquele ponto ele não pode opinar, porque o processo, tanto o documento quanto informações são insuficientes. Então eu creio que tem um encaminhamento muito interessante, mas é só por conta da complexidade do processo que a presidência traz esse resumo, que não é da presidência, mas colhido do todo. Então, colho o voto agora do conselheiro Antônio Joaquim. Peço vista, presidente. Vamos estudar isso com calma. Vista concedida ao conselheiro Antônio Joaquim, colho o voto do conselheiro José Carlos Novelli. Senhor presidente, eu já estou convicto, desde a sessão passada, tendo em vista que a participação, o agravo é regimental, ele nos ajuda a dar qualidade técnica nos nossos julgamentos, é o que nós buscamos nesse Tribunal de Contas, sempre a contribuição do Ministério Público vem nesse sentido, e agrego o voto vista do auditor substituto do conselheiro
Luiz Carlos Pereira, que complementa o primeiro voto que eu fiz na sessão passada. Então, eu sou favorável, voto com a possibilidade do agravo, do recurso de agravo do Ministério Público nesta instância do processo. Muito bem. Conselheiro Alencar Soares, como vota? Ou se deseja votar? Não, eu vou aguardar a vista, senhor presidente, porque há realmente uma dúvida, uma discussão dupla aí, então eu vou aguardar a vista. À vontade. Conselheiro Humberto Bozaipo. Em que voto? Na verdade, no voto do doutor Luiz Carlos Costa, esse que está em pauta. E agregou o voto do auditor substituto conselheiro. Ele agregou ao seu voto, mas o voto é do conselheiro José Carlos Novelli. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu vou acompanhar o voto agregado do conselheiro José Carlos Novelli. Então. Senhor presidente, pela ordem. Presidente, só uma questão de ordem. Eu vou fazer uma correção aqui. Sim. Eu quero fazer uma retificação que, ao colher o voto de Vossa Excelência, a presidência cometeu um equívoco, uma vez que quem votou foi o auditor substituto conselheiro. Então, está suprido e peço desculpa a Vossa Excelência. Conselheiro Valdir Teis. Eu atendo sempre sim. os pleitos de Vossa Excelência. Sim, e eu fico grato por isso. Vossa Excelência já resolveu o que eu ia levantar, que era justamente essa questão. Deseja votar nesse momento? Não, o voto é meu. O voto, eu sou o relator. Denegando a possibilidade do recurso de agravo, pelo não provimento do recurso de agravo. Então nós tínhamos os dois votos. A antecipação do processo deu esse problema, que o nosso secretário-geral não teve tempo de me avisar que nós devíamos colher os votos, levando em conta 2 votos. Né? Então, isso pergunta ao conselheiro Antônio. O conselheiro Antônio aqui pediu vista. Vossa Excelência aguardou. Conselheiro Campos Neto. Diante das novas discussões, vou aguardar a vista. Vista concedida ao conselheiro Antônio Joaquim.